Olá pessoal, graça e paz, como é que vocês estão? Tudo bem? Estamos começando mais um podcast Resenha do Reino, um lugar de bate-papo informal, aquela conversa descontraída, falando sobre o reino de Deus. Mas antes de qualquer coisa, não se esqueça, vá lá no nosso canal no YouTube, se inscreva, dê o seu like, compartilhe, porque o nosso desejo é levar até você assuntos sobre o reino de Deus para que possamos crescer e desenvolver. E mais uma vez eu e meu amigo, pastor Adilson. Eita. Isso aí, meu amigo, dá as boas-vindas ao pessoal, mais um podcast, a gente junto, graças a Deus, muito legal. Primeiramente agradecer aí, né, esse convite maravilhoso, essa oportunidade que nos traz aqui, e abençoar já o casal aí que está completando 11, né? 11 anos de casado, casal do Estúdio Seicá. O melhor lugar para fazer podcast. O microfone já está aberto e aqui você é só voar. Até tem a rima aí. Né? Legal. E hoje a gente está com um assunto muito interessante. Pastor Adilson, além de pastor, conferencista, viajante, que é isso? Ele agora também é escritor, está lançando um livro. E o que me chamou a atenção foi o título do livro, o tema, Reino Invertido. Então já quero começar te fazendo uma pergunta, amigo. Por que desse tema? O que significa o reino invertido? É interessante aqui pegar aqui com você só a capa, né? E você vê que tem a sombra aqui, né? Tem um reino e aí ela é invertida aqui numa sombra. É uma citação de Tim Keller, né? Que ele diz sobre o reino invertido. A palavra de Jesus, né? Assim foi dito, olho por olho, dente por dente, né? Mas eu, porém, vos digo, né? Se alguém te bater numa face, você vira outra face. Então é diferente de um sistema religioso. Ele bate no sistema religioso para apontar aquilo que está invertido, uma maneira que a gente está colocando e, de fato, colocar as coisas na ordem do reino, né? Então ele trata dessa inversão de valores. Ele trabalha o tempo todo em cima desses tópicos aí. Entendi. Não sei se é baseado também nesse princípio, mas Jesus disse, né? Venha o teu reino. Então nós sabemos que Jesus ele veio para estabelecer, implantar o reino, e nós já estamos no reino. Não é algo que virá, é algo que já veio com Cristo. E também passa por esse texto, quais foram as suas inspirações, as suas fontes, as experiências que você viveu, o tempo de construção desse livro, o que te levou a escrever o livro, o que aconteceu na sua jornada para que você de fato parasse e pensasse, então tá na hora de eu, depois de muitos anos de ministério, de eu lançar um livro, de eu abençoar pessoas através de um livro, que são as minhas experiências, o que eu penso. Você fala muito sobre o reino de Deus, eu sei que você bebe muito nessa fonte e é muito voltado para esse viés do reino, né? E inclusive você me prestou um livro sobre o reino de Deus, que inclusive me fez repensar muitas coisas sobre o evangelho, né? Não ser evangélico, mas viver o evangelho. Então, conta um pouco dessas experiências para que você chegasse até aqui e conseguisse construir nas páginas desse livro o que você pensa e vive sobre o reino de Deus. Ele fez muita pergunta aqui. Então, vamos aí pelo que eu peguei, né? A primeira, assim, o que nos levou a escrever um livro? Na verdade, é um sonho que eu creio que muita gente tem, né? Queria escrever um livro, quero escrever um livro, tem até aquela história, né? Que você tem que escrever um livro, plantar uma árvore, né? Então, eu sempre tive vontade, sempre coloquei como meta, como projeto, mas tive muita dificuldade de escrever, né? E aí entra até lá na igreja o André, ele foi acionado na paternidade. E ele chegou, fiz uma live com ele. Nessa primeira live com ele não falou. E aí eu falei, Jesus, no meio da pandemia. Esse cara é mudo? Aí eu falava alguma coisa e ele não replicava. Aí eu falei, Senhor, escolhi errado. E agora, mas o Senhor falou que era para colocar ele, o que eu fiz? Ele ficou tímido e ele travou. Aí na segunda live
Eu falei, e agora? Eu vou tirar ele? Não vou? Deixei ele. E aí ele tinha feito as pesquisas em cima do livro Metanoia, né, em cima do Metanoia, e aí aí ele desatou. Então, assim, as palavras que eu perguntava, ele ia na fonte, no original, do grego, do hebraico, ele aprofundou, ele fazia pesquisa e lia. E aí ele começou aos pouquinhos a se soltar. E ele foi se soltando a ponto de que ele saiu para um lado criativo. E ele entendeu que pai dá destino. E a gente trabalhou com ele na paternidade e demos um destino. E a primeira coisa que ele fez foi escrever um livro. Legal. E uma das frases é: todo lugar é comum até Jesus passar. Uau. E aí nós criamos ali a editora Atmosfera, né? Que é legal, dele. Que legal. E em cima disso aí, que aí Deus deu uma música também. Poxa. Que a igreja canta, né? Que eu não vou cantar aqui para você não sair correndo. O JB uma vez brincou comigo, né? Que a gente... se você estiver sentindo a presença do inimigo num ambiente, você fecha todas as portas e janelas e começa a louvar. E fala pro inimigo assim: agora tu não vai sair daqui. Aí o JB contou essa história e falei: e se for o Adilson, ele vai entrar em tormento. Além do louvor provocá-lo, canta muito mal. Não tem pra onde correr. O inimigo vai pedir: pelo amor de Deus, me tira daqui, né? Então, assim, então, o que startou mesmo, né, foi a própria vida do André, que escreveu o primeiro livro. Porque você às vezes está num sonho, fala e vai deixando isso para depois. E aí entrou uma inspiração muito forte, que é o Miles Mouro. E uma das coisas que ele fala é que o lugar mais rico é o cemitério. Porque ali tem livros que não foram escritos, tem peças de teatro, de filmes, quanta coisa que Deus nos deu e a gente está ali guardando isso, né? O próprio Davi tinha uma habilidade tremenda, mas Deus colocou ele. Deus não vai acender você para colocar você embaixo de uma mesa, ele vai pôr você num lugar alto. E isso refletiu muito ali na vida de Davi, da vida de Moisés e tanta gente que e Deus, o que você está vendo, escreve, né, o tempo todo, né? Escreve a visão, coloca em lugares claros. Então, o propósito de Deus é realmente escrever. Escreva a palavra, faça conforme o modelo que eu te mostrei, 100%. Então, isso aí foi uma das fontes, realmente. O Miles Mouro, o próprio bispo JB, né, que veio com um pensamento de um reino invertido. Algumas das palavras do bispo: atormente o que anda atormentando você. Legal. Eu vi o meu futuro, gostei do que vi e tô correndo para lá. Essa frase dele é formidável. E tem uma outra parecida com essa que ele fala assim: o inimigo viu o meu futuro e está combatendo comigo. A luta que agora eu tô atravessando só me faz enxergar o quão perto eu tô da promessa que Deus tem para mim. Meu Deus. Então, assim, são coisas que desafia a nossa maneira de pensar. E aí entrou muito a palavra metanoia. Então, assim, inspiração, Miles Mouro, Jesse Gentes e também um americano muito bom. Né? O próprio Luiz Hermínio, né, que a gente pode citar, que tem essa característica. E algumas coisas que eu percebi que viraram na minha vida, né? Como uma parte do livro da Lei do Reconhecimento. Em 2004, assistindo uma conferência do CIMEB em Brasília, na igreja do Fadi Farage, que eu conheci o Mike Burdock, que ele pregou sobre existe algo em você, mas se você não estiver reconhecendo aquilo escapa da tua vida. Então é chamada Lei do Reconhecimento. A gente tem um capítulo inteiro Tô vendo aqui, exato, que coloca isso, né? O caso ali da viúva. O que você tem em casa? Então, o que você tem é suficiente para que Deus multiplique. Então, é você reconhecer o que tem, independente do que é pouco. É o azeite, é o pão. Temos aqui 5 pães. Então, a lei do reconhecimento, ela vai revelando. Então, cada capítulo, ele vem com essa pegada. Então, aí a inspiração tem há muito tempo, né? Esse desejo, e depois que a gente escreve, a gente percebe que a coisa é muito mais fácil, porque quem tem colocado, às vezes coloca o tormento, somos nós mesmos. Entendi. Vou fazer uma pergunta. Baseado no livro, quando você diz o reino de Deus, e você prega o reino de Deus, fica subentendido, embora eu não esteja afirmando,
E quando a gente olha para a Bíblia, como por exemplo, Apocalipse capítulo 3, a Bíblia fala que na última carta à igreja de Laodiceia, Jesus está do lado de fora dessa igreja. E eu entendo que possa ser que em alguns lugares, ainda que fale de Jesus, Jesus não esteja mais presente. A Bíblia nos faz entender isso através de Apocalipse capítulo 3, a partir do versículo de número 14. Então, quando você escreve sobre o reino de Deus, quando a gente fala sobre o reino de Deus, pergunto, isso quer dizer que existe no nosso meio pessoas que estão fora desse reino, ainda que nele esteja? Não entenderam o que é ser um cidadão do reino? E por que muitas pessoas, de repente, vivem uma vida frustrada porque ainda não tomaram posse de uma herança que já está disponível no reino, quando elas vivem pela lei, né? Do tipo, por que eu vou para a igreja? Porque eu estou na escala. Mas se eu não for para a escala, o pastor vai cobrar. Por que eu dou dízimo? Porque se eu não der, Deus vai me amaldiçoar. Então, por que eu faço para Deus gostar de mim? Quando na verdade deveria ser, pô, eu não fiz nada e Deus me ama do jeito que eu sou. Então, assim, será que a gente, para escrever um livro como esse, né, para pensar sobre o reino, isso quer dizer que tem gente do lado de fora sem viver o reino, mas que está no reino? Consegue entender? Você viu, né? Pegou aí. Então, por etapa, né? A gente pode dissecar isso aí e falar um pouco por etapa, né? Dessa carta Laodiceia, né? A primeira coisa é Jesus vomitar o que é morno. Então a gente já percebe, ou você é frio, ou você é quente, ou morno. Então, assim, com Pedro, o que ele disse? Ele pregou e o reino não se preocupe com essas coisas, né? Sim. Ele estava lá e depois ele fala assim, vai lá e lança a rede. Então, às vezes, ele vai lá e achareis, mas ele não pregou em cima do peixe. Ele pregou em cima de uma palavra que te gera obediência. Então, o que instigou não é o resultado, é a obediência à palavra liberada. E Pedro vai na hora errada para dar tudo errado e ele percebe o cumprimento de uma obediência à verdade, né? Então, assim, por etapas, algumas chaves que ele entregou para Pedro, as chaves do reino que te dá acesso, né? O arrependimento, sem se arrepender, né? Então, dentro do reino, aí você pergunta, mas dentro da igreja? Aí Jesus compara algumas coisas, né? A igreja fiel e a igreja infiel. O religioso que não entrava e impedia quem queria entrar. É o Simão ali que recebeu a Jesus e ficou olhando se Jesus estava à altura para ser o Deus dele, a ponto que dá comida. Aí quando vem naquela hora aquela menina que não estava na lista dos convidados e ela não para de chorar, ela tem essa intensidade e o outro tem uma religiosidade. Ou seja, a diferença hoje é que nós não perdemos quando Adão, né, pecou, desobedeceu, ele não perdeu o céu, né? E também nós não perdemos uma religião, né? Às vezes a gente até coloca erradamente as 5 maiores religiões, mas o reino não é uma religião. Entendeu? Não dá para se colocar num patamar tão perigo de uma religiosidade. Entendi. Aí você fala assim, então o que acontece com a mensagem? Jesus diz em Mateus 24, né, que a mensagem do reino será pregado a toda criatura. Aí você vê a parábola da semente, capítulo 13, onde fala assim, e não entendendo a mensagem do reino, as aves do céu levam. Ou seja, a gente tem uma incumbência de pregar uma mensagem do reino. E se essa mensagem não tiver o entendimento, as aves, né, o inimigo, acaba roubando. Então o que você entende, ele não rouba. Isso está em você está edificado. E aí vem o primeiro capítulo, que é inabalável. Justamente as tempestades estão vindo para todo mundo. As duas casas tiveram a mesma intensidade de tempestade. Verdade. O que fez com que elas caíssem? A fundação. Então hoje ninguém está preocupado, né, em permanecer nos princípios bíblicos.
Você pega Saul, por exemplo, no capítulo 15, ele desobedece. E ele, por desobedecer, porque ele obedeceu, mas não obedeceu completamente. A desobediência é quando você está fazendo o que Deus mandou, mas você coloca um pensamento seu, uma ideia, não é bem assim, né? Por que eu vou poupar o rei, vou poupar esse gado e eu vou oferecer para Deus isso aqui? Então ele acha que a intenção dele é melhor do que a vontade de Deus. A estrutura da oração do Pai Nosso em 4 anos aí, 5 anos, tem virado a minha mente, né? Eu tava até brincando que o religioso, eu estudei para padre, eu rezava terço todos os dias, das 6 da manhã, andava lá. E aí, quando eu descobri o que é relacionamento do pai, de você orar, na paternidade eu coloco sobre o pai, né? O pai é aquele que, se você tem essa consciência de oração, você não pede. Você fala pai, igual se eu sou teu filho, né? Sei o quanto de mundo que você tem, de governo que você tem, eu só tenho que chegar aqui e falar pai. Ele vai olhar para mim e vai falar, filho, eu sei tudo que você precisa. Sei que você quer, não perde tempo. Então a gente está tentando falar do reino, mas vivendo numa estrutura religiosa. A grande coisa que prejudica e tem prejudicado é a religião. Ao mesmo tempo a gente ama os católicos, a gente ama o espírita, a gente precisa amar as pessoas. E dentro dessa religião a gente está matando por ela. Ou seja, né, tem um capítulo também falando sobre isso. O que mais acontece é que a gente vem e mata as pessoas em prol da minha religião. Entendi. E não convive, não se relaciona. Eu, por exemplo, muita gente vai escandalizar, mas em Campos, essa semana passada, eu dancei no shopping. Sozinho, todo mundo começou a me olhar. E eu tenho uma alegria do reino. Então eu entro num lugar, no outro abraço, as pessoas já, paz, você... Então, assim, ou eu manifesto a alegria, né, do reino, ou não. Uma escolha, né? Não tá preso às circunstâncias, mas quem você é em Deus, né? Aí você coloca Jesus para fora. Entendi. No sentido de que ele está batendo, nesse que estou à porta e bato, aconselho que de mim compre ouro, porque, na verdade, eu pego Pedro e volto esse texto no sentido que vá para mais profundo. E tem um capítulo da Bíblia que ele diz assim: o que importa é atentarmos com mais firmeza às verdades que temos ouvido. Então o que acontece? Às vezes a coisa não está funcionando porque a gente não está com firmeza naquilo que a gente está ouvindo. Então, tipo assim, eu fiquei o tempo todo pescando a borda. Eu estou o tempo todo vivendo um evangelho de borda, de superfície, sem profundidade. Então tem vindo lutas e a gente não tem sido inabalável. Então o propósito é abalar o que precisa ser abalado para que aquilo que não seja... vou falar a frase que eu coloquei lá. O evangelho diz assim: as coisas abaladas serão abaladas para que as inabaláveis permaneçam de pé. Então o que é inabalável vai ficar. Então tem muita coisa sacudindo. A pandemia sacudiu. As tempestades estão sacudindo. Então o que é de essência vai ficar. O que não é está se corrompendo, está se perdendo. E aí, né, isso é uma das essências do reino, o arrependimento. E por isso que ali... aonde que está Jesus? Às vezes a gente está com o ritual, com a música, com tudo, mas não fazendo. Ele diz: eu não tenho prazer nesses holocaustos, mas eu tenho prazer que me obedeça. Né? Você vê, o Davi dançava na arca, e ali a Mical ridicularizou. Então a gente hoje é obrigado a se comportar num sistema que seja aceito pela minha ótica de leitura da minha visão. É o que o JB diz. A gente desenvolveu um sistema, né, de uma visão que a gente olha as pessoas a partir disso, não a partir do reino. Jesus disse a Pedro, né, ame as pessoas que eu amo, Pedro. Apacenta meu rebanho. Então assim, eu vou lidar com gente que eu não amo, né, que eu teria dificuldade, mas eu não vou escolher. A gente está vivendo um evangelho que não tem renúncia porque tem as nossas escolhas de igreja. Mas você não acha que a gente, de uma certa forma, a igreja evangélica, né? Porque eu penso que nós somos formados para ser evangélicos. O que é ser evangélico dentro desse escopo que a gente está conversando aqui? É essa estrutura, é essa formação religiosa, é eu pagar para ter, é eu
dizimar para ser abençoado. Está tudo condicionado, como se a gente estivesse numa troca e sempre fosse a meritocracia, né? A gente trabalha em cima disso. Então, de uma certa forma, a igreja, digo a igreja organização, a igreja instituição, será que de uma certa forma ela não se perdeu nesse caminho e na formação dos seus líderes e na formação das pessoas, discipulando errado, ao invés de trazer a cultura do reino, trazer a sua própria cultura? Exemplo, eu li esses dias na internet que uma cantora, numa mega igreja no estado de Alagoas, ela foi suspensa por tempo indeterminado da sua igreja local, porque ela aceitou um convite para cantar numa outra igreja. E assim, e parece que ela aceitou isso de bom grado, porque ela entendeu que ela burlou um sistema religioso. Tá entendendo? Então, às vezes, a gente é deformado e adoecido achando que estamos sãos, quando, na verdade, a gente está preso a um sistema e refém desse sistema. Mas aí eu te pergunto mais uma vez, de uma certa forma, a instituição igreja não contribuiu para isso? O que tu acha? Ali eu volto na religião, na religiosidade, né? Daquilo que... por exemplo, a hora que os discípulos viram o milagre, imediatamente eles se alegraram. E a palavra de Jesus foi, se alegra porque o teu nome, os nomes de vocês. Então, a primeira alegria é a salvação, né? A salvação. Eu acho que, de fato, a estrutura que a gente criou são coisas a serem abaladas, né? Será que a gente é igreja sem igreja? O templo, quem são? Nós somos o templo, né? Acho que o progresso de Paulo se deu muito na relação, no relacionamento, na comunhão com Silas, adorando em prisão. Porque ali, como que eu posso falar isso? O reino, o que seria o reino? Todo reino tem um rei, todo reino tem um código de ética, todo reino tem um princípio, todo reino tem um exército, todo reino, né? Tem o bobo da corte também, do jeito. Ele tem toda aquela estrutura, ele tem uma reputação, né? Então, quando Davi envolve o nome de Deus, Deus vela, né? Maio chega a dizer que ele quer que a gente dê certo os projetos de Deus, e o evangelho é boas novas. Então, aí entra tudo ali, Gálatas, né? Paulo pregando, né? E outras cartas. Eu temo que Atos, né? Depois da minha saída, se levantem lobos ferozes. Então, assim, a estrutura tem um valor de abrigo, de lugar, mas ela não pode ocupar, não pode ser maior do que a presença, né? Tem um capítulo do livro que eu chego a dizer, ou a presença ou a promessa. Porque a gente também é capturado pela promessa, mas às vezes a gente abandonou a presença. É o caso ali onde tinha elite, tinha estrutura, tinha tudo, mas a voz de Deus não tinha ambiente. A estrutura não é o reino, né? Ela recebe o cidadão do reino, né? A gente até está impedindo quem precisa chegar. Né? Lá em Cafarnaum, um paralítico entrou pelo telhado. Entendeu? O que mais precisava, eles tiveram que criar um ambiente. E depois, para sair, todo mundo abriu passagem. Mas a gente está ocupando um lugar sem tocar em Jesus, e a mulher vai lá para tocar em Jesus e arranca dele. Porque uma das chaves do reino é fé. Sim. Então, assim, se você olhar a estrutura e entender que tudo que na estrutura funciona fora da fé, que é por mérito, não agrada a Deus. Então a gente pode estar desagradando à medida que eu estou tendo uma vida condicionada, né? De conveniência, né? Com alguma coisa desse ponto, né? Não sei, que eu vou explicando e dando vários conceitos, né? Meu jeito, né? De falar. Então, essa chave da fé, ela é tudo. Jesus olhou, não vi em Israel essa fé. Ele impressionou, o cara não tinha uma estrutura. O cara era centurião, entendeu? Então, as pessoas que Deus está olhando de fidelidade podem nos surpreenderem, entendeu? Talvez o cara se tornou tão religioso, tão orgulhoso, tão cheio de si. E é o perigo, porque a gente pode se valer do que eu estou fazendo, não de quem eu sou. Que essa estrutura religiosa faz a gente enxergar a fé numa ótica diferente do que a Bíblia diz que é fé, né? De repente, por uma estrutura religiosa, a escrava na casa de Naamã não teria fé, porque
a gente associa a fé à conquista, à prosperidade, ao ter. E eu sempre digo, né, que a fé dispensa milagre. Eu preciso de milagre para ter fé. Eu creio em Jesus e ponto. Eu escolhi ter fé. A fé é algo que me move para caminhar com Ele. Então, assim, é uma decisão e é algo que Deus plantou no meu coração. Mas, assim, a gente vê que essa estrutura rouba, de fato, uma fé genuína, uma fé simples. Então, a gente acaba medindo a fé e a prosperidade então, eu por acho, essas coisas, né? Eu acho Pelo visível. a estrutura, se dizer que rouba, eu assim, particularmente, eu não vou botar pimenta aí, né? Falando para você. Eu não colocaria, porque a fé inabalável, o próprio Jesus não foi roubado por nada disso, né? Ele é o meu alvo, né? Ele é tudo, né? O reino, ele revelou o reino. Então, dentro ou fora, ele se movia. O próprio Paulo entrou lá dentro da estrutura, né? E ele foi jogado para fora. Jesus foi jogado, no outro dia voltou lá, colocado assim. Então, você vai lá, você vai para lá. Queriam apedrejar a gente. Quem anda de dia não tropeça. Então, assim, é de fato, talvez em alguns lugares, que a gente precisa conviver para transformar, para ser alguém que revela, que tem um fogo aceso. Mas em si, se você se apoia nisso, o risco e as frustrações serão imensas, né? Porque ela te dá, e isso vem de heranças também desse sistema, né? Quando Adão sai pela desobediência, ele estava vivendo num padrão do reino. Então tinha um padrão estabelecido, com acesso, com liberação, com favor. Quando ele opta por... Ele entra, ele inaugura um regime novo. Vai emergir um regime novo. E esse sistema novo era o sistema que é governado pelo inimigo. Aí Jesus diz assim, se o meu reino fosse desse mundo, né, a própria religião do judaísmo tinha recebido ele. Então estavam lá para o condenar. Então ele falou, meu reino não é daqui. Então ele está falando que existe um sistema que não é do céu. Então, aí o Pilatos, então você é rei? Né? Então, porque ele pregou o reino. Ele estava pregando isso. E com o rei, qual era a autoridade dele? Assim foi dito, assim digo eu. Então um profeta não poderia mexer em algumas coisas. Mas um Deus, um Senhor... Poderia. Então, assim, a visão que a religião deturpa é que às vezes até nós não estamos se relacionando com Jesus como o Senhor, mas como um profeta. Então, ele é Senhor. Por isso que ele fala aos peixes, os peixes vêm. Então, é o Senhor da nossa vida. É a autoridade, né? Aí se entra um outro Senhor, não podereis servir. Entendi. Então, né, o Mamon, né, que se está ao lado do... Então, na sua concepção, dentro do que você escreve no livro, é que alguém inabalável é alguém que entende essa fé e, a despeito das circunstâncias, do que está em volta do cenário, ele não deixa de ser quem ele é por uma fé. Que o torna inabalável não é por aquilo que ele está conquistando, mas por aquilo que ele é em Deus, né? A tentação de Mateus, capítulo 4 lá, né, de Jesus, né? Onde, se tu és o Filho de Deus, transforma pedras em pães, né? Se tu és de dúvida na paternidade de ser filho, aí ele teria que mostrar pelo poder. Na prática, né? Na prática. E Jesus, se tu és, transforma, quer dizer, o poder, é o direito, é a força, pedras em pães, merecimento. Tipo assim, você merece, você tem 40 dias que você está com fome. Então tudo que você precisa agora então são as tentações, né? Então é merecimento. Ele tá fazendo para ser, quando na verdade Deus já tinha falado lá atrás, esse é meu filho amado, a quem eu tenho prazer, não só um filho, mas um filho amado que me dá prazer, que me dá alegria. Satanás quis colocar isso em dúvida. Em dúvida. Né? Essa dúvida nos atrapalha, porque à medida que você pensa, até a psicanálise fala, né? Você fala, né? Então a Bíblia também, a boca fala, o coração tá cheio, né? Por exemplo, diga ao fraco, sou forte. Sou forte. Então, ele é fraco, mas a fala manifesta o milagre. O dito, né? O verbalizar. Chama o que não é. Chama a existência. Né? Então a chave vai ser sempre fé. E a gente briga ao contrário. A gente tá olhando quantos membros a gente tem, quantos estão no culto, e se tiver 2 ou 3, o culto fica desanimado porque a gente olhou e desanimou. Entendeu?
a gente perde a motivação, a verdadeira motivação para fazer, né? A gente faz, mas sem estar na motivação correta para fazer. Porque a gente olha para esses números, para essa estrutura. A gente... Ontem o pastor Marlex até falou muito sobre isso. A gente entra nesse mundo, né? E hoje em dia, o mundo digital, a gente vai fazendo as comparações. Por que fulano tem ou não tem? Por que fulano faz ou não faço? E para cada um, Deus tem a medida certa, né? Para cada um. Para o Secrim, Deus tem uma medida certa para o Secrim. Deus tem uma medida certa para o VNT. Deus tem uma medida certa para Batista, para Metodista. Para cada um, Deus tem uma medida certa. Entender isso é desafiador, mas ao mesmo tempo é confortador. Porque quando você sabe quem você é em Deus, você não mais vive dessas crises. Porque você não é mais tomado pela crise. Você sabe quem você é e você pode descansar em Deus. E aí não tem coisa melhor do que descansar em Deus, mas encontrar essa paternidade em Deus. E o Paulo Júnior fala muito sobre isso, né? Desse encontro com a paternidade, dessa visão de Deus com paternidade. Eu acho que isso muda tudo, né? E qual é a mudança para isso acontecer? Você fala no livro sobre mudança também, sobre a cultura da presença, né? Qual é a chave, assim, de uma mudança na vida de alguém para viver, de fato, o que se deve viver no reino? Porque uma coisa é o estar, porque filho nós somos. Nós somos filhos de Deus porque fomos comprados por Jesus e nós agora temos acesso ao Pai. O véu foi rasgado, a gente então passa a ser filhos por adoção e estamos em Deus. Mas Paulo fala que a gente pode estar em Deus e viver uma vida miserável. 1 Coríntios capítulo 15. Que mesmo em Deus é possível a gente viver uma vida miserável. Paulo, as cartas às igrejas da Ásia, em Apocalipse 2 e 3, falam também disso. É possível você estar e não desfrutar, né? Você pode estar e não desfrutar. E tem muita gente que está, mas não desfruta. Isso é filho de Deus, mas não tem a experiência dessa paternidade. Desconhece essa paternidade porque enxerga Deus como um juiz, ou como um carrasco, ou como alguém que eu preciso pagar para ter, eu preciso fazer para ter, eu preciso cumprir votos para ter, eu preciso cumprir rituais para ter. É a religião. Qual é o segredo, pastor Adilson? Qual é o segredo para a pessoa? Essa pergunta é uma pergunta que você sabe, né? Segredo, a gente fala assim, segredo, mas Deus deu a conhecer os segredos aos pequeninos. Ele esconde. Ele está usando os loucos. Você falou aí da menina. Né? Então, assim, tem muita gente que a gente não tá vendo, que sabe mais do que todos nós aí, com patente, com tudo, que o reino é simples. Então ele escondeu, né? Já que você falou em segredo, o reino dos céus é semelhante a alguém que escondeu, né? A pérola, e aí precisa vender tudo para receber, para entregar tudo, né? Ou você entrega tudo, ou você não vive o reino. Pedro, depois do maior dia que ganhou mais dinheiro na vida, né? Dizem que a pesca que ele fez em 2 barcos era sustento de 5 anos. Ele abandona tudo, né? Cada denário, cada tamanho de um peixe significava um denário. Então ele abandonou tudo. E a mentalidade dentro da paternidade é ali do pai do filho pródigo, com os 2 filhos, né? É o pai com 2 filhos. Então, um que está na casa é o mais velho e ele olha para o pai e diz: eu sempre te servi, o senhor nunca fez isso para mim. Hoje é essa voz que a gente escuta, né? Deus nunca fez isso para mim, Deus está fazendo para o outro. Deus, o senhor nunca pude celebrar. Vitimismo, né? Mas uma mentalidade escrava, tipo assim, ele tá na casa do pai, mas vê o pai como senhor. Ele não tem ele só, a casa é sua, tudo aqui é seu, você faz o que você quiser, entendeu? Você convive na casa, mas tem a mentalidade de escravo. Tanto é quando ele chega, esses dias eu preguei uma mensagem, o retrocesso que avança. Retroceder e avançar. Esse é o tema. Quando o mais novo volta, a princípio ele está retrocedendo, mas às vezes o caminho não é ir. O caminho é perdoar. É o Jacó que volta
para encontrar com o irmão que tinha machucado. Verdade. É o filho pródigo que volta. Então é a dracma perdida. É aquele que voltou. Reconhecer. O próprio ali em Ezequiel diz: e ele me fez voltar. E quando eu voltei, eu vi que do templo saíam águas. E ali vai as águas purificadoras. Mas esse verso, ele me fez voltar. E aí o pai trata bem, recebe o filho, né? Né? Porque é filho. Então, assim, quantos bezerros o pai mataria por alguém? Será que ele pode matar a fazenda toda? Então, um filho, porque aí é valor e preço. Um filho tem valor, não tem preço. Então, se a gente se vê como Deus nos vê, é ver que você é filho. Se ele não poupou nem o seu próprio filho por amor a nós, então, a verdade, a gente não está vivendo isso de uma entrega total de confiança. Isso eu trato no livro, essa confiança, né? E aí eu vou falar um pouquinho da mudança, mas só para fechar esse do filho pródigo. Quando o filho mais velho entra, ele ouve a dança. Ele ouve, vê a dança, ele ouve a música. Mas aquela música provocou irritabilidade. Quantas vezes a alegria do outro irrita quem está num ponto? A gente não quer celebrar, né? O que é a celebração do outro? O que a música te provoca? Está dentro dessa palavra do retrocesso. Então ele ouviu a música e ele falou: o que é isso? Primeiro, ele está na casa e não está sabendo do que Deus está fazendo. Ele está na igreja, mas fulano voltou. Ele viu a capacidade de discernir, né? Cara veio, o pastor aceitou ele. Ele, poxa, manchou, fez tudo errado, gastou tudo. O que ele está fazendo aqui? Então, assim, eu não vou entrar nisso. É o cara que está do lado de fora. Eu não vou conviver. O espírito de julgamento, né? De juiz, né? E na cultura hebraica era muito difícil, era complicado um pai ir lá para conversar com o filho que faz um papel desse. E ele vai. É o próprio pai que vai conversar com Caim, né? O pecado tá... Quem tem que dominar é você. Está à porta, você que domina. Não agradou dele da oferta, mas foi conversar com ele. Entendeu? Então, assim, a gente precisa entender que o amor, ele não aceita tudo. O amor corrige. Sim. Porque se ele aceita tudo, a gente fica em omissão. A gente está omitindo, né? Então, aí vamos falar um pouquinho da mudança. Na verdade, o que provoca a mudança são as frustrações, né? São as decepções. É verdade que a gente acorda muito depois que a gente nota que o que a gente está tentando ou fazendo não está dando certo. E você vai ser levado a repensar, a entender, né? O que você está... Que evangelho eu estou vivendo? Então você entra inicialmente num conflito interno dentro da tua história, né? Eu entro um pouco numa área secular das mudanças também, não só o que eu tenho que mudar, mas eu falo um pouco das mudanças de um mundo que muda o tempo todo. Gustavo Caetano, um escritor, não é evangélico, mas eu coloquei uma citação dele, que a palavra para o momento é inovação, né? Então ele fala muito da cortiça que o avô dele tinha, que era ó do borogodó, né? A sensação, e o isopor entra. E aí falam para ele: ó, a cortiça já era, agora é isopor. Ele pega aquilo leve, né? Desfalera na mão. Eu falei: isso aqui nunca vai substituir a cortiça. Então ele quebra ali, né? Ele quebra porque ele não percebeu as mudanças. Ele não percebeu. Então, já citando Paulo Júnior, a gente tem uma sensibilidade pelo que Deus quer fazer. Então, o JB diz: quem se antecipa governa. Por que José governou? Porque sabia dos próximos 7 anos que viria. Ele mostrou a ferida e ao mesmo tempo mostrou o remédio para a cura, né? Mas ele sabia o movimento, aquela seca. Ele antecipou um problema e ele já provocou a solução daquilo. Sim. Então, porque ele conheceu, nem a revelação foi dada a ele, foi dado, mas ele tinha a interpretação. Sim. Então isso ele opera pelo reino. Então o que acontece? O ser humano, o religioso, opera pela religião. O cidadão, ele tem a mentalidade do reino, ele opera pelo reino. Então que mensagem que eu tenho que pregar hoje? A mensagem do reino. Esse meu livro aconteceu algo assim: o registro demora de 1 semana a 15 dias para sair. Meu livro saiu em um dia. Um dia, até o rapaz: o que aconteceu com o teu livro? Eu não sei, né? Mas já tem um milagre. No dia que eu fui consagrar esse outro livro aqui do André, eu nem ia. Eu fui pro monte orar. Ele estava dentro do carro. Quando eu saí do carro,
escutei o Senhor falando comigo, leva o livro e consagra ele. Cheguei lá, e eu gosto de ajoelhar, ele estava com uma capinha de plástica, né? Botei ele e ajoelhei em cima dele. Aí eu ouvi a voz, agora ora como você quer, para você, ora por esse livro. Aí eu falei, Senhor, ele porque às vezes a gente, pro outro a gente não ora, como se fosse pra gente. E quando eu comecei a orar, eu comecei a chorar ali no monte, orei, chorei, e fui pedindo tudo que eu queria pra mim. Eu pedi pra esse livro. Aí fiz a live 7 às 7h30 lá no meu Instagram. Antes de encerrar a live, eu falei, vou apresentar pro pessoal da live. Mas eu pensei, o André, que escreveu o livro, não vai assistir. E aí aconteceu que ele estava até 5h30 da manhã, ele foi dormir, porque ele estava trabalhando na correção do meu livro. E ele começou a ler o livro e não conseguiu parar de ler. E ele conta que ele chora, principalmente numa parte de honra aí, ele chorou. Além do reconhecimento, né? Ele chorou ali. E de repente, ele dorme. Quando é 7h20, ele escuta uma voz. André, acorda e liga a live do pastor. E ele vê que Deus ele vai te falar assim, ele não vai te sugerir. Ele vai te dar vai pescar, vai isso. Então ele é rei, ele te dá comando. A voz dele é... Quando o André liga, eu estava pegando o livro e mostrando assim, ele começa a chorar. E eu falei assim, olha, até o André tá aí, quem escreveu o livro. E aí eu orei pelo livro. E domingo eu peguei o livro na igreja e eu queria ter ido lá em cima no monte, às vezes a gente vê assim, né? E aí eu tava com ele na igreja e o Espírito Santo falou, apresenta aqui com nossos irmãos, com a tua igreja, com o teu povo, com isso aqui, sabe? Alegra ali. Aí eu peguei o livro e quando eu fui orar o livro ali com eles, aí o Espírito Santo falou, não, você não vai falar mais nada. Eu falei, ué, por quê? Porque você já não orou como você queria pelo livro do André? Aí eu falei, sim. Tá até arrepiado aqui. Agora, você não precisa orar. Porque agora o que você pediu para ele, eu já estou liberando para você. Amém. Aí Deus me deu uma palavra para a igreja, né? Então, você não está recebendo porque você não está pedindo com a mesma intensidade para o outro que você deveria pedir para você, né? Lembra de Jó, né? Que a mudança quando ele foi orar pelos amigos. Então, aí você vê que você falou uma palavra fundamental, né? Que a gente está falando de mudança, né? Então, assim, a mudança acontece quando você encontra valor no outro e não diminui o teu valor. Enquanto Jó orava pelos seus amigos, Deus o olhar para o outro como se estivesse olhando para si mesmo, né? É quase que assim, o tanto que a gente não está crescendo, talvez seja o tanto que a gente não está olhando para o próximo. E abençoando o outro. E ele diz isso, né? Ama ao Senhor e ama ao próximo. Então ele chegou, ele compiliu a lei. Ele trouxe o reino como Senhor e Rei. Ele podia determinar, e isso feria a religião. Feria o que estava ali, mas está escrito isso. Ele fala, uma coisa te falta, né? Ele falou tudo isso eu tenho feito, mas falta-te uma coisa. Então assim, o reino é essa entrega. E o que seria essa uma coisa? Essa mudança, né? Esse amor, né? Essa verdade, alguma coisa que te faça ir além, né, de uma milha. Alguma coisa que te faça estar contente em toda e qualquer maneira. Ter o contentamento, a alegria, ter essa fé inabalável, né? Aí você falou um ponto que eu achei interessante, que assim, independente do que Deus, ou que eu possa fazer, ou que Deus possa fazer, a minha certeza de convicção de paternidade de quem eu sou. O próprio Sadraque, Mesaque e Abednego, o rei, está acesa 7 vezes mais uma fornalha. Vocês não vão ceder à pressão de se ajoelhar diante de uma estátua? E olhou para ele, nós não precisamos te falar sobre o nosso Deus. Tipo assim, quem é o Deus que vai te livrar? Eu não preciso defender ele. E ele não precisa fazer. Se ele quiser, ele vai fazer. Se ele não quiser, pode acender 14 vezes. 21. Pode multiplicar. Não tem pode crise, dobrar né? Por 28. Não, e ali dentro tinha um quarto. Sabe quem é? Não tem crise. Então, assim, porque eles estavam alinhados com o reino. Na pressão, há muita gente que vai ceder. Na tempestade, tem muita gente que não vai ver que não é vantagem
Pedro teve dificuldade de falar para Jesus alguém menor do que ele. Ele o nega, né, para as pessoas que estavam ali fora, né, sentado. Então, muitas vezes a gente está deixando de falar, de confessar, né? Quem me confessar, eu também confessarei. Diante do meu Pai. Então, acho que tem a ver com essa transcendência também, né? De sair do que é material, do que é visível, do que é tangível, palpável. É transcender, é você ir para uma esfera espiritual. Eu acho que isso também tem muito a ver com essa vida no reino de Deus. Você sair desse limite do que você consegue ver, tocar, enxergar, e você transcender, como foi Paulo, como foi tantos outros que embriagados desse encontro e dessa experiência poderosa com Deus, eles saíram daqui, passaram a andar aqui, e ainda que aqui, a vida não é daqui, mas é daqui. Uhum. E aí muda tudo. E aí eu acho que esse é o ápice dessa vida vivida no reino, de você ser inabalável, de você entender a paternidade, da cultura, da presença. Veja Moisés, Deus falou para Moisés assim: Moisés, eu estou irado com o povo, eu vou mandar anjo. Eu vou mandar anjo, meu irmão. Não tem lutador de UFC que consiga derrubar um anjo. Moisés, eu vou mandar, a terra é boa. Beleza, Deus, tem tudo que você precisa. Meu irmão, vai que tá tudo garantido. Tá tudo no esquema, tá tudo pronto. É só desfrutar. O que Moisés fala? Eu não vou. Porque não é o lugar. Porque o melhor lugar sem a presença do rei se torna o pior lugar pela ausência dele. É a tentação da promessa, né? Exato. Por isso que vai chegar uma hora que você vai ter que escolher, né? Ele, para cumprir tudo que ele falou os antepassados, ele iria cumprir. Uhum. O povo não estava em alinhamento, mas ele iria cumprir porque ele velaria ele vela pela sua palavra. Pela sua palavra. Exato. Então ele falou, vá e eu estou mandando um anjo. Né? Ele começa inicialmente a falar tudo que você quer, mas depois ele diz, eu não irei. Sim. Aí a coisa para Moisés não... Então, assim, essa tentação tem muita gente indo. A cultura da presença, né? Aqui, a cultura, aí esse é um capítulo, né? Terceiro. Porque assim, a presença vale mais que a promessa. Deus pode me dar o que eu sonho. Se ele não tiver no meu sonho... Mas tem muita gente triste que não revela a presença, porque está triste porque não está vivendo a promessa. Eu até falo no outro capítulo bem da promessa, que aqui a gente bate um pouco. Mas assim, Deus não retarda a sua promessa. Ele falou para Sara, ó, a esse tempo você abraçarás um filho. Gênesis. E a Bíblia chega a dizer, em Gênesis mesmo, no tempo marcado, né, Sara deu à luz conforme havia sido falado. Então assim, há um tempo marcado para o cumprimento. Mas ali, para Moisés, ele falou, pai. Ele tinha dado a liberação. Mas eu acho interessante também, se a gente olhar, algumas coisas que eu coloco ali. Uma delas é a tenda do encontro. A tenda do encontro ia deixar de ter sentido. Porque a tenda do encontro era onde Deus vinha. Se o anjo está indo, está ali no meio, então a tenda tem função enquanto tem. O próprio Adão, né, se perde não indo encontrar Deus. Então isso é um ponto que no livro eu falo. Eu não vou falar muita coisa aqui, senão você não vai comprar o livro. Senão o pessoal não vai ler. Mas esse é um ponto. Dá muito spoiler, não. Esse é um ponto ali importante. E também o relacionamento de Moisés, porque ele diz assim, Senhor, se o Senhor não for, não nos faça sair daqui. Então o que ele está dizendo? Ele está disposto a obedecer, mas ele coloca, Senhor, se o Senhor não for... E eu gosto dessa submissão de Moisés porque ele está lidando, sabendo que Deus tem autoridade, e ao mesmo tempo ele coloca para Deus assim, Senhor, que o Senhor vá, que o Senhor me dê uma palavra nova, que não seja essa a final. E dali ele começa a depois ter a experiência onde ele vê a glória, né? Que fica na fenda, que eu vou passar pelas tuas costas, logo depois. Então às vezes esse impasse da dificuldade que você está vivendo, logo depois vem a glória da presença. É uma coisa assim fantástica, assim, isso eu trago ali no livro também, que revela, mas ele se alinha com isso. Você vê que Deus respeita tanta autoridade que Deus já podia destruir o povo. Não vou acabar com todo mundo aqui, mas ele vai ao líder. Então a responsabilidade que a gente tem que hoje... ele mesmo colocou, né?
A responsabilidade que Deus nos enxerga hoje, né? Aí volta para o Apocalipse, né? Ao anjo da igreja. Sim. Então, assim, tudo hoje está na nossa responsabilidade. Porque Deus não duela com a sua própria palavra, né? Ele segue os princípios que ele mesmo estabeleceu na palavra dele. Então, assim, ele vai na liderança que ele colocou. Que ele... Eu gosto do Salmo 50, que na metade do Salmo ele fala assim, mas ao ímpio Deus diz, né? O que seria o ímpio? A gente pensar um pouquinho sobre isso. Mas, ele fala assim, ao ímpio Deus diz, o que adianta falar dos meus preceitos se você vê um ladrão e você está consentindo com ele? Se dentro do teu coração tem adultério. Então, é tipo assim, a gente fala mal, tem que roubar mesmo. Então, peraí, você está falando, mas você está conduzindo de outra maneira. A impiedade está dentro de você também, por isso, né? a religiosidade, né? Esse povo me honra. Honra com os lábios, mas o coração está longe. Então, o coração de Moisés na presença estava ali. Então, assim, porque aí entra tudo que você perguntou. Por que está ali e não está? Porque está vivendo religiosidade de honra. Eu vou cantar tanto, a Paulo Júnior até fala isso, né, Bosch? Eu vou tocar tanto aqui um louvor, vai ser tão bonito que o céu vai descer. Então, na outra igreja que não tocou bem, o céu não desceu, Jesus não foi lá. E eu vou pregar tanto que eu vou convencer Deus com a minha pregação. Tá doido. Muita arrogância, prepotência, né? Doido, entendeu? Então, assim, tudo é ele, é simples, né? É a graça, a gente está perdendo. A Bíblia diz, nós somos cooperadores do reino e não podemos, 2 Coríntios capítulo 6, verso 1, não deixe essa graça em vão. Então, entender que o cooperar vai ter que ser pela graça. Eu gosto daquele, né? Paulo fala assim, trabalhei mais do que todo mundo, né? Não só preguei, mas eu fiz tenda. Aí depois ele coloca ali, mas não eu, mas a graça. Sim. Então ele reconhece que tudo que foi feito era fruto de uma base na graça. Sim. E isso é um campo do reino. Então a gente vê o arrependimento, essa graça e essa fé. São chaves que viram, né? Esse dia eu perguntei para Deus, Senhor, por que a gente não vê tanta cura? Eu tenho visto câncer, tenho visto algumas coisas na igreja, mas por quê? Aí ele foi me respondendo, já duas palavras eu já recebi, né? Uma delas é, eu faço aquilo que eu vejo meu pai fazer. Então a gente precisa ver o que o pai tá fazendo. Entendi. Tipo assim, Deus olha lá atrás daquela árvore, tem um camarada assim, vai lá. Então o pai já foi lá. Às vezes você tá no culto, mas já vê o que vai acontecer. Tem a tua festa, né? Da igreja. Eu já tentar descobrir o que o pai tá fazendo lá. E eu só não atrapalhar. Isso é o que Jesus fazia. E a segunda coisa é que a gente tá esperando fé do doente. E quando o paralítico é perdoado e curado, né? Que Jesus fez completo. Ele olha e vendo a fé deles. Foi dos amigos, já. Dos amigos. Do paralítico, né? Então, assim, ele não foi curado pela fé dele. De repente ele nem tinha fé para isso, né? Nem tinha. Ele foi movido por uma fé que não era dele, né? Mas a fé que o conduziu até Cristo, né? Então, se a minha fé conduz o outro a Cristo, tá bom. Então, mas existe essa fé em nós para fazer esse esforço, esse empenho de entender que o que está paralítico nunca teria como chegar lá. Sim. Né? Nem pegar um Uber lá naquela época, né? Me leva aqui. E chegando lá, ele falou, agora você se vira. Né? Senta aí e reza, pede para Deus, aí faz a tua oração para Deus. Na saída, Jesus na saída te encontrar. Eu brinco até que esses 4 amigos, cada um tinha um valor. E nesse valor tinha um nome, né? O amor. Primeiro o amor. Tudo crê, tudo sofre, tudo espera, tudo suporta. Ele olha, rapaz, eu vou te levar lá em Jesus. Você tem que chegar em Jesus. Aí o amor, olha, mas eu carregar você sozinho? Não dá. Interdependência. Fé. Aí a fé olha pra ele. Fala, amor, né? Você é amor e eu a fé. Ô, benzinho, o que houve? Eu falei, rapaz, o que houve? Não amor, dá. né? Eu tô com esse camarada aqui, o que você acha? Rapaz, eu creio no impossível. Se era fé, não tinha dúvida. Mas a gente tem que pegar mais um. Vamos chamar quem? Esperança. Aí vem a esperança, né? E dizem que a esperança é a última que morre. E aí? E contra a esperança eu espero. Eu sou prisioneiro da esperança. Rapaz, vai dar certo. Nós estamos aqui junto aqui. Vamos junto. Aí, e agora? Mas está faltando um para equilibrar. Então vamos chamar alegria. A Bíblia, ela diz, tem de bom ânimo, né? Vamos chamar
o que tem ânimo. Bom ânimo, o bom ânimo. Vamos chamar o bom ânimo. Aí o time tá completo, né? Aí chega o bom ânimo e a esperança. O que houve? Fala, rapaz, amor, fala para ele, né? Não a fé, deixa que eu falo. Rapaz, a gente vai levar ele para Jesus. Então vamos. Quando chegar lá tem os obstáculos, né? Não tinha lugar, não tinha abertura, não tinha entrada. Aí um olha e fala assim, não, irmão, amor todo crê. Aí o outro, e tu, fé? Não, rapaz. Fé, meu sem fé é impossível agradar. Nós vamos ter que jogar ele lá. E a esperança? Rapaz, eu espero, mas eu contra a esperança, né? Uma esperança tão forte. Vamos pensar o que pode fazer. Aí o ânimo, eu topo subir no telhado. Aí, cara, então vamos. Então se tem um ali que não tá nesse valor, para tudo. A concordância. E tu vê depois que encontra ali, lá de cima, olha Jesus e vendo a fé. Entendeu? Ele viu formidável isso, né? Ele viu a fé. Então será que ele tá vendo fé? Será que quando eu voltar eu vou achar a fé? Então esse é um ponto, é uma chave do reino. A fé do centurião, né? Não precisa ir na minha casa não, basta uma palavra daqui, ele é curado lá. Sim, a gente quer que a pessoa vá lá, que faça a extremunção, que libera o óleo. A gente às vezes é muito místico. Eu falei outro dia na igreja que o segredo da fé é... Porque tem muita gente que nunca vai ver um milagre, tem muita gente que nunca vai experimentar coisas mirabolantes e ela se mantém fiel ao Senhor. Às vezes com uma doença que nunca vai ser curada e se mantém fiel ao Senhor. Por quê? Porque ela tem uma fé que está além daquilo que ela vê, mas que dentro dela faz ela entender quem ela é e que aqui ela é só passageiro ou passageira nesse sistema que vai passar e ela vai estar na eternidade com Cristo, não importa. Jesus falou em João capítulo 14, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas, eu estou preparando um lugar, então onde eu estiver, vocês estarão comigo. Então, essa fé da certeza de que não vou estar com Jesus, então não importa onde, porque o melhor lugar com Jesus se torna um lugar espetacular, maravilhoso. Então não é o lugar, é a presença dele no lugar que faz do lugar o lugar ser o melhor lugar, porque ele está no lugar. Então é esse segredo, né, dos amigos, do centurião, da menina escrava na casa de Naamã, né, da viúva que só tinha 2 gravetos lá e ia preparar o bolo e morrer com o filho. E quando o profeta fala, ela ouve a voz profética e libera o que o profeta pede, sem saber do futuro, mas ela creu no presente sem saber do futuro. Então, assim, essa fé, esse segredo dessa fé genuína, na essência, eu vejo que isso é coisa assim que não dá para explicar. É ali a Maria que vê o problema da festa do casamento e ela vai para Jesus, né? E ela ativa o primeiro milagre ali e ele pergunta: o que eu tenho contigo, né? Então, assim, se a gente pensar só nessa palavra, né? O que a gente tem? Jesus provocou ela. E ela podia dizer: eu tenho tudo contigo, porque eu te gerei. E eu gerei o impossível, porque eu não conheci homem, mas você foi obra do Espírito Santo na minha vida. Então, que liga, né? Eu vejo essa fé nisso. E fantástico que você falou, porque é a vida. O próprio Paulo recebeu não, né? Me tira esse espinho. Me tira, né? Então, assim, 3 vezes pediu. Não. Jesus recebeu não, né? E a gente hoje não sabe ouvir não, né? Não. Então a gente falar um não para crente hoje. E a gente quer uma igreja que vai dizer sim, uma religião que vai te atender o que você quer. E a mensagem é dura. Então por isso a mensagem do reino, né? Para onde iremos nós? O próprio Pedro, né? É a gente chegar nesse ponto, né? Que Moisés disse: se o Senhor não for, não nos faça sair daqui. Uma inspiração também é da Bethel, né? Do Bill Johnson. Sim. E lá eles trabalham a cultura da presença. Os milagres acontecem e a gente não sabe nem quem orou, aonde foi, que hora foi, porque é a presença dele, né? O papai na casa, é a presença. E assim foram os avivamentos, a presença tomava conta. Então amar
amar essa presença. E hoje está substituindo por tudo que é físico, né? Você falou também do invisível, que é a fé. Então isso é importante. Muitas dessas pessoas, né, Hebreus 11, não alcançaram, mas eles num momento nenhum duvidaram, nem tiveram, não olharam para trás, não perderam, testemunharam. E tem um detalhe. Muitos foram cerrados, né? E tem um detalhe. Tiveram o livramento do fogo. A gente hoje tem uma facilidade de olhar para o passado e construir um raciocínio, uma teologia, uma homilia baseado numa história e no legado que foi deixado. Mas e muitos que não tiveram isso? Que foram... Abraão olhou... Qual foram as referências de Abraão? Embora tenha tido, foram pouquíssimas, né? As referências vão se aumentando com o passar do tempo, porque é comum que isso aconteça, né? A história construída vai mostrando o que Deus fez no passado, o que Deus faz no presente, o que ele pode fazer no futuro. Agora, esses caras não tiveram nada, pastor. Não tinha internet, pesquisa aí. Não tinha nada disso. A gente está refém de muita coisa hoje. Exato. Desnecessária, e isso gera ansiedade. Exato, né? Ansiedade e o cansaço, né? São duas coisas aí que... Isso o reino, ele vai dizer, não vos preocupeis com o que comer, beber, com o que beber, com o que vestir. Como é que tem muita gente que só está experimentando um alívio, quando Jesus fala em Mateus capítulo 11, versículo 28, e eu vos aliviarei, ele fala de alívio e cansaço. E tem diferença entre alívio e cansaço, né? O alívio é só o momento, você está exausto, acabou de correr, bebeu um copo d'água, mas o descanso é no dia seguinte, onde você vai deitar e o seu corpo vai descansar. Então, quem não entende o reino só vive de alívio. O alívio eu explico que eu pedalei 48 quilômetros até a fazenda de São José do Rio Preto, e era meio-dia, cheguei lá, as pernas já estavam trocando e tinha piscina. Eu tomei a ducha e entrei na piscina. Alívio. Senti um alívio. Mas aquela dor levou uma semana para... Porque você não tinha descansado ainda. E tem muita gente que está no reino de Deus vivendo de alívio. É verdade. Né? Tá só experimentando um alívio, quando na verdade Deus quer dar descanso. É isso. E desafiar você a colocar no papel, né? E você também, né? Eu acho que o próximo livro aí eu queria te entrevistar aí. Você, legal. Fazendo o teu livro, você tem muita história, muito conhecimento, né? Eu te admiro muito. Obrigado. Né? Pela tua dedicação, enfrentamento, né? E você falou aí de Abraão, né? Às vezes você não tem referência e é o cara que não precisou de nada para ir de consultar, né? Vamos ver o Google aqui. Né? Não tinha GPS, né? Não tinha... Sai e vai para onde eu vou te mostrar. Então, uma coisa ele precisava, né? Você dá os passos, que nós precisamos dar esses primeiros passos. O melhor GPS é a voz de Deus, né? Mas ele só vai contigo se você der os passos. Né? Ele mandou ir, você não foi. Então tem que ir. Vai. Verdade. E os teus passos vai. Eu falo um pouco sobre isso também no livro, né? Então acho que E quando você vai, você experimenta coisas poderosas. Eu costumo dizer que seu nome já está escrito em lugares que você ainda não sabe. Mas se você for, você vai chegar lá. É o encontro, né? São os encontros, né? O JB fala do Elias. Profeta precisa de casa. Tem muito profeta aí desconectado de casa, de ambiente. A igreja, a gente fala da estrutura, mas a igreja é que nos desafia, que Verdade. Um afiou o outro, é conviver mesmo. É isso aí que... Verdade. A água do Jordão é turva, mas é ali que você vai ser curado. Vai mergulhar ali, né? Você vai ver a dificuldade do irmão, às vezes te empresta, não vê, umas lutas assim fazem parte, mas né, isso aí é o reino, a gente vê essa simplicidade do reino. Verdade. Amém, amigo, obrigado aí, gente, está chegando ao final de mais um podcast, Resenha do Reino, tá aqui, ó, livro do pastor Adilson, Reino Invertido. Batemos um papo hoje e ele deu alguns spoilers do livro, muito legal, e assim que for lançado a gente vai avisar e você vai adquirir o livro. Leia e busque conhecimento, que isso te faz crescer e desenvolver. Deus abençoe sua vida. Pastor, faz aí as suas considerações finais para a gente então encerrar o nosso podcast de hoje. Obrigado mais uma vez.
Muito obrigado esse privilégio, né? Essa oportunidade que você tem me dado aqui. Espero ter contribuído com a tua fé, né? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus e ter certeza de que Deus está fazendo aqui também no estúdio aqui, né? Nessa etapa de crescimento, de avanço do reino. Deus abençoe você, sua casa, sua família, nossa família, em nome de Jesus. Obrigado. Obrigado, gente. Não se esquece, vá lá no nosso canal, se inscreva, curta, comenta, compartilha. E logo, logo a gente se vê em mais um podcast Resenha do Reino. Deus te abençoe. Um beijo no seu coração. Tamo junto e misturado.